Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor. E eu, Elcio Ribeiro, entrevista, tenho a honra de falar com Nani Mancini, algo até que ele não gosta muito, mas Nani Mancini eu vejo como o rei do entretenimento aqui em Búzios e em vida, né? Passou o seu reinado para Jandré Mancini, que está comandando todos os seus negócios, que são as maiores casas aqui em Búzios. Aproveitando o ensejo que eu presenciei uma conversa do Nani internacional, falando em francês, né, já que ele é francês, falando dessa crise mundial da guerra da Ucrânia com a Rússia. Nani, como é que está essa situação, como é que ela atinge a Europa, agora esse gasoduto que foi atingido, como é que é isso? Conta aí um pouquinho pra gente, o que a gente pode esperar dessa crise mundial na guerra? Edson, essa crise é uma crise mundial, não é uma crise da Europa, vai atingir o mundo inteiro. Para mim, o grande jogo na Ucrânia é quem vai dominar o Pacífico. Eu acredito que a guerra na Ucrânia é uma maneira que encontrar os Estados Unidos para separar a Europa Ocidental com a Europa Oriental, onde a Rússia era o maior protagonista. A Rússia tem 150 milhões de habitantes, é pouco. A Europa deve ter ocidental 400 milhões, 450. Mas a Rússia tem fronteira até com a Mongólia, até a China. A Europa com a Rússia é uma potência continental. Então você poderia ir de trem, de carro, de caminhão, até Pequim, até New Delhi, até Bombay. Então, o futuro desses 50 anos se joga no Pacífico, porque Índia, China, são 3 bilhões de pessoas, a metade tem menos de 20 anos. Todas as novas tecnologias, nova construção, a experimentação do Dubai, Oriente Médio, a rota do Commonwealth, para ir para a China, o sistema é anglo-saxão, o sistema financeiro, tudo o sistema econômico que desenvolveu a Ásia é anglo-saxão. E esse bloco, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, não vão aceitar nunca que a Europa continental seja um oponente. Ele prefere aceitar que o oponente seja a China, conversar com a China do Pacífico do mundo, que conversar com os europeus. Você acha que existe uma conexão de China com a Rússia, já que eles fazem parte do BRICS? A Rússia nunca vai seguir a China nunca vai seguir a Rússia. O motivo são 150 milhões de pessoas que precisam a China de clientes, porque a China é a grande fábrica do mundo. Mas quem montou essa fábrica são os Estados Unidos. Sim. Que foi todo o desenvolvimento da China dos últimos anos são multinacionais americanas. A gente viu isso na pandemia do Covid. O que aconteceu? Você não tinha máscara, você não tinha respirador, porque tudo estava fabricado na China com a empresa americana. O resultado, o Trump pagou a conta, porque eu acredito que o Covid é uma grande manipulação. Sim. Foi fabricado, um vírus fabricado? Não foi uma doença grave, mas não chegou a ser uma pandemia para fechar o planeta. O número de mortes do Covid no mundo inteiro não passa de 9 milhões por 7 bilhões de moradores. Então, o Covid, a guerra da Ucrânia é tudo um jogo a nível mundial, onde que os democratas, o partido globalista e esquerdista do Ocidente jogaram contra os conservadores, que sejam europeus, americanos e sul-americanos. Acredito que vamos ver o que vai acontecer, porque lá o jogo está cada vez mais perigoso.
o Putin já está... Ele está certo e errado, para mim. Ele está certo que as promessas, quando desarticulou a União Soviética, era para ter uma conexão muito forte com a Europa. Quando começou a guerra da Ucrânia, que já vem sendo manipulada pelos americanos, em 2014 acho que teve os acordos de Minsk e toda a parte do Donbass, Crimea, é de origem russa, 90%, que moram lá são russos. Não esquece que Kiev foi a primeira cidade russa do mundo. Não é a história da Ucrânia, da Geórgia, do Donbass, é a história da Rússia. Que ou não, faz parte da história da Rússia. Então essa guerra não é uma guerra ucrana, é uma guerra americana. Eu acredito que os americanos fizeram de tudo, junto com os ingleses, para provocar essa guerra. Vamos ver. Quem mais sofre nessa... Quem mais sofre é o russo e os europeus, por enquanto. Quem paga a conta, você vê que o euro despancou, a livra despancou, o dólar subiu. E uma vantagem da Rússia, o russo é um povo resiliente. Não é um povo acostumado à fatura, é um povo que vem se sacrificando já tem muitos anos. No contrário, os europeus vivem na alegria, na abundância, um povo muito rico. Só que lá eles estão começando a sentir esse problema das restrições, da recessão. Só para ter uma ideia, usamos as mudanças climáticas para fechar toda a central nuclear da Europa. Então, hoje, a França, que era uma grande potência nuclear, fabricando eletricidade a preço barato, vendendo para todo mundo na Europa, hoje tem que comprar eletricidade. Não é mais uma potência que tem independência energética. Então, quando você depende de algum para energia, você não tem mais força. Precisa da Algéria, precisa do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Catar, dos russos. Perdemos a independência energética na França. Agora eu pergunto, como vamos fazer todos esses carros elétricos, com que energia? Boa essa pergunta. Até que a energia solar, a energia eólica, mesmo vai precisar de 1000 anos para chegar ao ponto que seja uma energia suficiente para fazer andar milhões de carros no planeta. Então tem uma coisa muito estranha. Meio utópico isso, né? Meio torto. Então, na realidade, a gente está na frente de uma mudança total do mundo. Hoje os americanos estão perdendo a liderança, está vendo o país emergente como a Índia, a China, chegar com muita força, é uma população, e sem esquecer que são povos que têm uma formação matemática, que seja tanto os chineses que os hindus. A história deles são gênios de matemática. Um monte de invenção que usamos na Europa vem da China e da Índia. Porque são milenares, né? Se são sociedades milenares. Olha os Estados Unidos, qual é o estado mais forte? A Califórnia. O que você encontra na Califórnia? O cartesianismo europeu e o elitismo asiático. Tem hindu, tem chinês, Microsoft, todas essas empresas de startup de inteligência artificial não existiria sem a força da Índia, da China, do Japão, do Oriente. Sim. O Steve Jobs deu uma agregação, Coreia do Sul, que se não tinha influência japonesa, não teria inventado Apple. Então, esse ponto de fusão da Califórnia já mostra que vai acontecer no próximo milênio. O Pacífico vai ser uma superpotência e a Europa um museu. Pode apostar que o caminho da Europa sem a Rússia é o caminho do museu.
Mas você não acha que vai haver uma conciliação em determinado momento? Vai haver esse reconhecimento? Você acredita numa terceira guerra mundial? Mesmo se não chega a uma terceira guerra mundial, essa racha da Ucrânia com a Rússia é uma guerra de irmãs gêmeas. Então, quando dois irmãos gêmeos chegam com faca, com revólver para brigar, a cicatriz... Quem é que vai ficar com a melhor cama, né? É a família dentro de casa. Então essa não vejo como colar tão cedo os cacos de vidro dessa operação especial do Putin. Eu acho que nessa guerra o Putin ele estava certo no fundo, estava errado na forma. Ele nunca teria que ter invadido a Ele mordeu a isca? Ele mordeu a isca. E eu penso que ele tinha que ter desenvolver mais ainda as relações comerciais da Rússia com a Europa e aí deixar os Estados Unidos falar e não dar oportunidade aos americanos, aos ingleses de entrar na... Usar a potência energética que eles são da energia fóssil, vamos dizer assim, né? Que é o gás e o petróleo. Imagina a Europa com a Rússia. A Rússia tem inteligência, tem matemática, tem matéria-prima, é uma potência nuclear, uma potência espacial. A Europa também, só que não tem matéria-prima. A Europa ocidental, que é Espanha, Portugal, França, Itália, um país do norte, junto com a Rússia, você tem fronteira com a China, você tem fronteira com a Índia, passando o Afeganistão. Não, na Síria, você passa Alepo e você já está na Ásia. Nesse contexto, não precisa de barca. Todo o comércio pode ser de caminhão, pode ser de trem, é muito mais barato, é muito mais fácil. Os Estados Unidos é uma potência marítima. Os Estados Unidos têm que sair dos Estados Unidos de barca. Não consegue. Os Estados Unidos botar treino para ir na Ásia, botar treino para ir na Europa, tem que ir de barco ou de avião. Mas você não acha que essa divisão, assim, quer dizer, na verdade a Inglaterra, né, que seria a grande colonizadora mundial. É a Maia, não é a Maia, só que os filhos... Então, essa descendência inglesa nos Estados Unidos não trouxe essa influência de comando? Se você analisa o que é a Inglaterra, a Maia da Austrália, e a Maia dos Estados Unidos, e a Maia do Canadá, a Maia da Nova Zelândia. Como mãe da Austrália. Os filhos crescem e são maiores que as mães. Então, essa família anglo-saxona, claro. E quando você olha a Europa, o traidor da Europa é a Holanda. Rotterdam é um grande porto, é uma potência marítima de transportes de carga. Todos os containers da Europa e quase a metade do mundo passam para Rotterdam. Então, uma das mais feroz a incentivar a guerra da Ucrânia é a primeira-ministra holandês. Vamos ver o que vai acontecer, mas por voltar no Brasil, acho que o Bolsonaro, quando for na Rússia para conversar com Putin, ele foi certo. Ele negociou fertilizantes que o nosso Brasil é uma potência agrícola, então essa dá comida para 1 bilhão de pessoas no mundo. E você não acha que de repente isso tudo também o universo conspirou para que o Brasil de uma vez por todas entre como uma grande potência mundial? Não é o universo, é o Bolsonaro que tomou as decisões certas. Essa briga da Amazônia é uma piada. Sim. É uma piada. A Amazônia é maior que a Europa inteira, entende? E a Amazônia tem vários países que são donos, que tem a Colômbia, tem dinamarqueses, suíços, as fronteiras da Venezuela, da Colômbia, até a França tem a Guiana por ali. A Guiana. Não, a Amazônia não pode ser uma barreira para o agronegócio brasileiro. Até porque muito pouco. Você vê que a Europa pegou fogo e os incêndios da Europa dos Estados Unidos ficaram muito maior que os incêndios da Amazônia. Sim. Só que o Lula vendeu a Amazônia para as potências ocidentais. Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos não querem o Brasil uma potência agrícola. Porque eles mesmos são potência agrícola.
Então, a Europa é uma potência agrícola, como os Estados Unidos é uma potência agrícola. Você vê que na Ucrânia é o maior campo de trigo do mundo. E por aí vai. Então, hoje, Bolsonaro, na neutralidade, está certo, ele está certo. E eu penso pessoalmente que o Donbass, a Crimeia, não vale de arriscar a Europa uma guerra atômica. Não acho um absurdo de incentivar a Ucrânia a fazer a guerra com a Rússia. Onde a democracia, tudo bem, mas a gente está falando com a Arábia Saudita, uma democracia. Sim. A gente está falando com o Catar, o Kuwait, são democracia. Na África, a gente está falando com um monte de governos centralizadores, né? A própria China, sim, que é um capital de Estado. O nosso sistema democrático ocidental, a exportação é muito difícil. Então, nós vamos defender a democracia ucraniana hoje. Não tem sentido. Mas você acha que o Lula tem alguma chance com o Bolsonaro diante do que as ruas estão mostrando? Como é que você vê essa situação eleitoral hoje nossa? Eu acho a Globo uma vergonha, CNN uma segunda vergonha, eu falo só mentira. Nunca vi. Lamentável. É, né? Lamentável. Não dá, eu não olho mais a Globo. Também não olho mais. Olha que eu gostava da Mona Lisa Perrone, né, da performance da CNN, mas não dá mais. Não dá. E a pesquisa, cada 5 minutos, eu nunca vi tanta pesquisa. Eles usam a pesquisa como uma campanha eleitoral. Agora, sempre, estou 25 anos no Brasil, e sempre estava olhando os comícios para saber quem é o mais forte ou mais fraco. Por exemplo, em Búzios você chegava a um comício, quando estava lotado lá, e no fraco cá, o resultado é onde que estava lotado. Aí a melhor pesquisa para mim é quando eu vejo o Bolsonaro, onde que ele chega tem uma multidão. Ele chega em Nova York, tem uma multidão, chega na Inglaterra, tem uma multidão. Onde que ele vai? No Nordeste, em qualquer lugar. E o Lula não pode ir na rua, não pode o Lula não aparece em nenhum lugar. Então, tem uma coisa muito estranha. Eu não acredito nas urnas eletrônicas, porque dá para manipular. O minha irmã mais nova, Jean Batista... Cuidado com Moraes, hein? Você fala isso aí. Tudo bem, mas o meu é engenheiro de Harvard, como se chama? De seguridade de inteligência artificial. Ele é engenheiro e faz palestra, contratado por banco, por organismo, justamente de segurança cibernética. E ele tem 48 anos, mas todo mundo sabe que o computador pode ser hackeado. Na Binance roubaram uma fortuna, tem pouco tempo, mas que o banco se proteger, tem ninguém, e mesmo lá de vez em quando você está vendo, roubaram assim, roubaram lá, entraram no Pentágono. Então, o hackeamento do sistema eletrônico é a coisa que pode acontecer. É muito, como vou dizer, surpreendente de não ter um negócio de controle papel ao lado. Por que não? Por que a gente não pode botar um papelzinho e apertar os números? Por que não? Claro, em conjunto. Em conjunto. Tem uma dúvida, vamos conferir, está certo, tá bom. Esse é estranho, né? É antidemocrático. Eu sou um democrata. Eu sou anticomunista, porque das minhas viagens, todo lugar que eu conheço, onde que o comunista lá é pobreza, ditadura, morte, assassinato. E sou o lugar pior do mundo. Não conheço um país comunista. De liberdade. Né? E sou a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de imprensa, da propriedade. A única coisa que eu discordo é a nível do aborto, e eu acho que a mulher tem que decidir do caminho da sua vida. Então, eu pessoalmente, eu acho que o aborto tem que ser decidido armamentista? E tem arma em casa,
É uma defesa? Você acha que é uma defesa? Com certeza. Com uma licença. Isso, não vejo problema. Tudo registrado, porque não é legalizado. porte de arma, é detenção de arma. Não é totalmente diferente. Agora lá, você tem marginal que tem Kalashnikov andando para cima e para baixo. Então, eu acho que a segurança é um problema no Brasil. E eu acho que a gente está no momento hoje que nós temos que definir qual vai ser a posição do Brasil no mundo. E pensar que o caminho e a esquerda para o mundo, eu não estou de acordo não. Mas você acha que o Nem povo... na França, nem na França, acho o Macron é uma criança, liquidou a força francesa, vendeu para os Estados Unidos. E eu penso Mas que... e o povo francês, você como francês, o povo francês sempre foi reacionário, né? As grandes revoluções aconteceram você na viu o nível França. de manifestação que teve na França, o Gilets jaunes, teve uma manifestação muito violenta. E o que aconteceu com o Covid? Virou um estado policiais. Você precisava de um papel para sair na rua, andar a fazer as compras, a polícia te para, pergunta onde você vai, tem que ter autorização. Isso nem na Segunda Guerra Mundial. A gente fazia isso, os alemães com os judeus, que botavam uma estrela amarela. Então, eu acho que eu vi no Covid é uma coisa alucinante. Eu peguei o Covid, não morreu. Em Busa não se fechou a cidade. O nível de morte é insignificante. É, porque também a gente fez uma manifestação, a gente foi para frente do fórum. Exatamente. A gente, né, uma coisa que me dá para vomitar é dizer que Bolsonaro fez um genocídio. O genocídio, absurdo. me desculpa, A Stalin fez um genocídio, matou 8 milhões de ucranianos na famosa Holodomor, acho que esse é o nome. Ele botou a família dentro da Ucrânia e matou 8 milhões de pessoas. Hitler mandou 6 milhões de judeus no forno, esse é genocídio. Pol Pot matou 3 milhões de Camboja, é um genocídio. Eu dizia, o Bolsonaro é genocida, por amor de Deus. Uma enfermidade que atingiu o mundo todo. Né? Graças a Bolsonaro, hoje, não tem inflação, o preço da gasolina baixou. Incrível, metade do preço. A gente chegou a pagar aqui R$ 8,58 no litro de gasolina. Hoje a gente está pagando por aí, eu paguei R$ 4,67. Tem lugar até de 4,37. E você tem uma perspectiva de crescimento de 3% esse ano. Você acha que o povo brasileiro está vendo isso tudo? Você acha que o povo tem sabedoria para entender e ir nas urnas no domingo para dizer: nós somos brasileiros, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo? Eu acredito que sim. Eu sou francês naturalizado brasileiro. Eu tenho passaporte brasileiro, estou 25 anos aqui. Me acostumei, tenho minha formação, mas nunca vi a mídia se comportar dessa maneira. Mas a mídia de 5, 6 anos para cá, a mídia mundial tomou uma atitude ditatorial. Hoje a gente está vivendo sob uma ditadura da mídia mundial, porque o bloco de empresas, acho que são 2 proprietários no mundo. Entende? Então, é uma manipulação dos povos. E aqui, a manipulação foi gigantesca. Vou voltar no Covid. Fique em casa. Eu pergunto, na favela do Brasil, no Rio de Janeiro em particular, na favela da Maré, na favela do Alemão, você acha que dá para ficar em casa? Ninguém fica em casa. Ninguém fica. Na campanha eleitoral a prefeito, eu andei na Rasa, aqui em Busa, na Sembraça, em todo lugar. Ninguém estava em casa, porque não tem como. Não tem esgoto, não tem água. As pessoas vivem em quarto pequenininho, 10, 15 pessoas em 40 metros quadrados. Aí eu pergunto, como você vai dizer a essa turma de criança nova, adolescente, fica em casa? É impossível. Então, hoje, 100 milhões de pessoas não tinham nem condição física de ficar em casa. E qual é o nível de mortes desses 100 milhões? Inexistente, muito pouco. Porque quando você vai ver o número de mortes que tem no Brasil por ano, eu acho que é 1,1 milhão, não mudou tanto para a pandemia.
Porque as doenças pulmonares, a doença de tuberculose, a pneumonia, mata o velho no inverno em todos os países do mundo desde a história da humanidade. E no verão você morre do coração, porque é o calor. Aí, quando você passou de 70 anos, você tem sempre um fígado que não funciona, um rim que está pegando água, etc, etc. Tem comorbidade. Então, quando você pega uma pancada de um Covid, que é uma pneumonia muito forte, você morre. Mas também você morre de uma pneumonia. Sim. Então, eu acho que... Afinal de contas, todos nós vamos morrer mesmo, né? Os números de mortes por ano no Brasil não mudaram tanto. No geral, no Brasil. E fazendo um paralelo com a gripe espanhola no início do século, morreram 70 milhões de pessoas por 1 bilhão 200 milhões de habitantes. Hoje 7 bilhões de pessoas na Terra, morreram 9 milhões de pessoas. No mundo inteiro. Velho. Sinceramente. Percentual muito pequenininho. O remédio para matar o carrapato foi de matar a vaca. Matar a vaca. Arrebentar a economia do mundo. Nani, a gente está aqui chegando no final. Qual o conselho que você pode dar para o povo brasileiro, para o eleitor, para essa... A minha alma e consciência, como naturalizado, não vou te criticar A, B ou C, o futuro do Brasil. Liberdade de expressão, propriedade, garantia da propriedade, liberdade religiosa, a família, o respeito da família, é votar Bolsonaro. E eu vou votar Bolsonaro. Vou votar 22 na minha alma e consciência. Não conheço Bolsonaro, não tenho ligação com ele, mas eu vou votar Bolsonaro. Muito bem. É isso aí, gente. Portal Brim Brasil, Rede Internacional de Mídias, teve a honra de convidar, de conversar com o Nani Mancini sobre assuntos gerais, assuntos do mundo, assuntos do Brasil e colocando aí a sua opinião, em relação ao destino do nosso país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e bom voto no dia 22, ou no dia 2, desculpa, Você já sabe aí qual é a mensagem. Obrigado, Nani. Agradeço ao povo brasileiro, agradeço ao seu país que me acolheu. E hoje meu país, sou brasileiro, tenho passaporte brasileiro. E para mim é uma honra de estar aqui, mandando um abraço no Brasil e um abraço a Bolsonaro. Abraço, Bolsonaro. Estou esperando que você ganhe. É isso aí.